6, 6, 5. Erro crítico. Beleza, pessoal? Take-Two no ar de novo. Beleza, João? Beleza, Dilson? Então vamos continuar aquela história lá que a gente disse pra galera que a gente ia contar um pouquinho de como foi a nossa campanha de RPG de D&D de alguns anos atrás. Exato. Que deu origem ao mundo que a gente tá usando hoje nos jogos de D&D atuais. Exato. A gente, em 2018, começou aí um novo formato, né? De mesa, revezamento de mestre e tal. Tudo pra tentar facilitar a criação, né, dos jogos e manter o nosso divertimento. E para isso, uma das coisas que a gente usou foi usar um mundo que a gente já conhecia. A gente resolveu usar o mundo da nossa última campanha. E a gente, com o quadro novo do Take-Two, a gente resolveu contar um pouco do que foi essa campanha. É isso aí. No episódio anterior, a gente deu todo um prelúdio prévio à primeira campanha. Exato. Né? Como que o mundo tava, o que aconteceu, aonde os personagens estavam inseridos e como seria a campanha, como que começaria a campanha. E a gente ali no final estabeleceu, dá uma olhada no Take-Two anterior, vocês vão ver tudo que aconteceu politicamente no mundo, como que o mundo de Nita ou de Nova Titânia, como ele estava configurado naquele momento. E o primeiro jogo começou com a história onde o grupo iria participar. O grupo de personagens iria participar de um torneio e se eles vencessem o torneio, eles seriam lavrados os campeões da cidade que iria acompanhar o rei Teobaldo II, que estava numa visita diplomática até a capital Nissa. E, João, você lembra como que eram os personagens aí? Como que era o grupo que começou esse jogo, cara? Cara, será que a gente lembra? Eu lembro que jogou. Eu era Aramir. O Aramir era um guerreiro, assim, classicão, né? Aquele cara meio soldado, assim, né? Então, assim, é um cara que se preocupava muito com as suas habilidades ali com espada, né? E era um cara meio que seguia meio uma trilha do herói, né? Era um cara que queria fazer o bem, né? Pras pessoas e tal. E ele, né, fez parte do exército da guerra, né? Ele lutou a guerra. Isso. A guerra anterior, que era a guerra de Nita, ou dos Leões Azuis com os Lobos Vermelhos, né? De Nita com Lados. Isso. O Aramir participou dessa guerra e sobreviveu. O Aramir era um soldado e sobreviveu. Mas, ao final da guerra, ele escolheu e optou por não fazer parte do exército da Nova Titânia. Exato. Como havia sido anexado, deu-se aos soldados a opção de você quer continuar sendo um Falcão Branco agora, um soldado de Titânia, ou você quer sair fora do exército. E o Aramir foi um que falou assim, eu quero sair fora e vou viver minha vida de aventureiro. A gente tinha o Oliver, que era o personagem do Ciro, que era um monge. Dos mosteiros. Existe um mosteiro nesse mundo, existe um mosteiro que fica aos arredores dos muros de Nissa, da capital de Nita, né? Sim. E o Oliver foi treinado nesse mosteiro. E quando acabou o treinamento básico, todos os monges daquele mosteiro precisam ir em aventuras. Exato. Né? O Oliver, ele tinha uma espécie de problema, assim, vamos dizer, conceitual. Ele não sabia ainda se ele se encaixava exatamente nesse mundo de monge, ou, né, de ser um homem mais voltado ao espírito, ou se ele era mais mundano e tal. E se ele ia pra essa aventura ia ajudar ele muito a descobrir quem que era o verdadeiro Oliver aí, né? E o terceiro personagem era o personagem do Luiz, que era um clérigo Lúcius. Sim, um clérigo de San Kubert, totalmente xiita, assim, tipo, realmente radical, do tipo, a lei de italiano, né, do tipo, um cara que cortava a mão de criança porque roubou o doce, cara. É isso aí. E ele tinha como missão ali converter toda e qualquer pessoa a ser um seguidor de San Kubert. Ele era tipo um pastor, mano. O cara que bobeou, ele tava fazendo um culto. Bobeou, qualquer hora, qualquer lugar era hora pra um culto. Isso, e vamos forçar batismo aqui, qualquer rio, vamos aproveitar o rio aqui pra batizar a galera. E esses três personagens, eles se conheceram ali, né, dias antes de começar o jogo. Então uma das coisas que a gente também estabeleceu como premissa era que os personagens, na hora da primeira sessão, eles já eram quase um grupo, né? Eles já eram conhecidos e andavam juntos. É porque assim, aí cada um com a sua missão individual, né? O Oliver com as suas questões internas aí,
sobre ser monge ou não. O Aramir não sabia muito bem, tinha sido seguido a vida toda para ser um soldado e de repente esse sonho já não existia mais, então, sei lá, o que vai fazer? E o Lúcio com a questão da pregação, né, cara? Então acabou se juntando aí um grupo para ver se cada um conseguia ajudar um ao outro aí na sua missão, sendo um grupo de aventureiros, né? E em termos de jogo, é um grupo de nível 1. E em termos de prelúdio, personagens compatíveis com o nível 1, né? Não eram personagens que já estavam prontos, que já tinham definido o seu papel, para onde eles iam. Todos eles estavam ali tentando achar o seu caminho no mundo. Nesse momento, uma coisa que é legal ressaltar é que os personagens não tinham neles próprios imbuídos o sentimento separatista. Não. Eles só viviam. Exato. Né? A única coisa que tinha ali era o Aramir, que tinha optado por não ser do exército. De todos os personagens que apareceram durante essa campanha, o Aramir era o único que realmente era o cara que tinha, durante um tempo, virado a sua vida para a pátria, né? Então, assim, Nita era a vida do cara, como um soldado, né? Tipo assim, a Nita era importante para ele. Ele tinha a capinha azul ainda guardada em alguma mochila, né? Exato. E hoje os soldados vestiam branco. Mesmo assim, ele não era um fora da lei. Para ele, a justiça, a lei era muito importante. E até então, ele ficou de lado essa questão separatista, né? Porque, apesar de tudo, é aquilo que a gente falou lá no prelúdio. Foi um acordo e tal, né? Então, assim, pra ele era, tipo, viver dentro da lei. Cumpra-se o acordo. A gente nunca jogou esse jogo imaginando que cada sessão tinha um começo, meio e fim, né? Como era uma campanha, a sessão ia até a hora que enjoava de jogar, né? E a gente jogava por algumas horas. Mas a primeira aventura desse grupo foi participar desse torneio e entender se esse grupo iria ser sagrado o campeão que iria lá escoltar o Teobaldo II, que estava vindo de Titânia, do leste, até a capital Nissa. E aconteceu que esse grupo perdeu. Exato, né? O grupo novo, tinha grupos mais experientes ali. Acho que a gente ficou em segundo, né? Vocês ficaram em segundo e perderam para um grupo liderado por um meio-elfo. Um meio-elfo arqueiro, que era o Guatur. E aí ficaram ali, e acabou o jogo então? Porque se o que estava desenhado era o grupo fazer essa escolta, o que aconteceu? O que aconteceu? E é legal entender que, assim, é óbvio que eu que mestrei esse jogo, eu tava imaginando que os caras iriam ganhar esse campeonato, né? Mas não ganhamos. Não é sempre que acontece o que se espera, dados, né? Cara, como porque assim, o barato do RPG, de contar a história em RPG é isso, né, cara? Depende um pouco também, às vezes, da sorte ou do azar para as coisas acontecerem. Exato. E você tem que ter sempre um plano B, porque às vezes você pode tirar um 20, mas às vezes você pode tirar um 1. E aí o que acontece? Qual foi o plano B? O plano B foi que o fato do grupo ter perdido me deu algumas ideias que criou uma side quest que volta a aparecer lá na frente da campanha. Mas basicamente esse meio-elfo, que era o líder do grupo, ele declinou o prêmio e falou assim pro grupo dos jogadores: olha, surgiu uma emergência e eu preciso ir embora. Vocês ficam aí com o título que permite vocês a cumprirem essa missão ali e escoltar o rei. Eu vou com o meu grupo resolver outro problema. É óbvio que foi uma coxambrada, mas eu usei esse gancho depois lá na frente. Tanto que esse NPC reaparece lá na frente da campanha, e o que aconteceu nessa side quest que ele teve que fazer em detrimento de escoltar o rei também é usado lá na frente da campanha. Mas o grupo, como o Guatur abriu mão do prêmio, o grupo acaba sendo o grupo que vai lá escoltar o Teobaldo II para chegar. E o que aconteceu lá naquele desfiladeiro terrível, João? Não lembro. Você não lembra? Acontece que é o seguinte... Coisa boa não foi. Acontece que o grupo foi lá como batedor, e a ideia era que esse grupo iria encontrar a caravana do rei que estava chegando. Sim. E a caminho dessa estrada, o grupo percebeu que goblins tinham armado uma arapuca para a caravana do rei. Verdade. E aí, como eles eram agora os responsáveis pela segurança do rei nesse último trecho da caravana, o grupo falou assim: com esses goblins aqui a gente dá conta. Deixa que a gente vai bater os goblins. Vamos lá, goblin a gente deu uma. E aí o que aconteceu, João? Aí fodeu, né? Acho que o Lúcius caiu primeiro. Não lembro que ocasião aí que aconteceu, mas o Lúcius capotou. Aí ficou eu e o Oliver. E távamos capotando também, távamos caindo. Aí o Oliver teve uma ideia. Uma ideia genial. Ele acho que ele resolveu fazer um pacto, não foi isso? Ele pede, né? Na verdade, assim, como a coisa tava virou uma sanguinolência pura ali, o desfiladeiro, né? A batalha com os goblins foi bastante sanguinária.
o Lucius caiu, o Aramir e o Oliver estavam pra cair, o Oliver teve uma ideia, falou assim, olha pessoal, como o Oliver não tinha muito essa questão, ele não tinha uma religião, ele meio que entendia que todos os deuses tinham o seu papel. A força da natureza, E ele falou assim, olha, já que a morte e a matança é o que está acontecendo ao nosso redor, ele pediu ajuda pro deus da matança, que é o Eritnu. E ele rezou pra Eritnu naquele momento e falou assim, Eritnu, nos ajude a enfrentar esse perigo e sairmos vivos, que a gente cumpre uma missão pra você. E aí o Eritnu falou assim, ó, beleza, eu vou tirar vocês dessa. Só que vocês vão ter que dizimar todos os goblins. Exato. E aí, naquele momento foi, beleza, tamo junto. Eles ganharam ali a ajuda de Eritnu. Em termos de jogo, eles começaram a ter alguns bônus ali no combate. Eles conseguiram virar o jogo, conseguiram derrotar os goblins, e aí eles tiveram que ir até o acampamento goblin para cumprir o trato. E quando eles chegaram lá nesse acampamento goblin, um acampamento goblin não é formado só por goblins saqueadores com espadas que querem matar humanos. É tipo aldeia humana também, né? Tem mulheres e crianças. E diferente do Anakin Skywalker, o Aramir e o Oliver não queriam virar vilões. Não. E aí eles falam assim, ó, Eritnu, não dá pra cumprir. Não vai dar. Ou seja, percebam que o começo dessa campanha foi bem ruim para os jogadores. Cagando. Eles perderam o torneio, eles quase morreram pro Goblin, fizeram um pacto com o Deus da Matança e resolveram não cumprir. Exato. Fala, não, crianças e mulheres e crianças não. Acontece que eles, como não cumpriram o acordo, eles foram amaldiçoados por Eritnu. Exato. Né? Eles cumpriram ali a missão com o rei, eles conseguiram escoltar o rei até a cidade, porém, voltam pra Nissa carregando a maldição de Eritnu neles. Nesse caso, Oliver e Aramir, né? Já que Lucius não participou. Se Lucius tivesse acordado, isso não ia rolar, né? Lucius ia dar uma marretada em cada um. Beleza, mas como a gente aproveitou que o Lucius estava desmaiado no momento... E fizeram o pacto. Vamos fazer um pactinho aí com o Deus do mal. E fizemos. E aí o que acontece? Quando o Lucius acorda, já em Nissa, toda a parte burocrática ali do rei, o evento aconteceu, o rei ali deu o discurso dele, falou que não ia mais ser tolerado nenhum tipo de levante separatista, etc, 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 etc. O Lucius fica puto, pega os carinhas e fala assim, ó, a gente vai lá falar com o Marcos, que é um sacerdote de São Cubert que fica aqui em Nissa, e vamos ver se tem conserto pra essa merda que vocês fizeram. Se não tiver conserto, eu vou ter que matar vocês. Então o Marcos fala assim pra eles, olha pessoal, é o seguinte, fala assim, ó, eu não sei dizer o que foi essa maldição, mas a gente pode arrumar um jeito de descobrir. Tem um artefato que tá perdido aqui por perto, se vocês encontrarem esse artefato eu consigo decifrar essa maldição. Porque rolou assim, a gente queria trocar uma ideia com o Eritnu. Mano, não é fácil assim falar com Deus, não é? Tem que ter o interesse do Deus aí do jogo e falar com você também, né? E no momento não tinha, né? Porque ele já tinha fudido com a gente e tava puto com a gente, não ia ser fácil não. O que acontece? Quando o grupo vai até uma mina que estava próxima a Nissa para buscar esse artefato, o grupo toma de novo um pau fudido, o Oliver quase morre, mas é mantido vivo pelo Eritnu, porque o Eritnu queria ver sofrer. Ele queria ver o Oliver pagar por não cumprir o trato. E ele recebe uma segunda maldição. Então, assim, a gente tinha naquele cenário ali o Aramir e o Oliver com a maldição dos Goblins e o Oliver com mais uma maldição. Mas o grupo consegue recuperar esse artefato, vai até o Marcos faz um ritual e descobre o que estava acontecendo. Então, basicamente é o seguinte. A maldição era o seguinte, em noites que antecedessem batalhas ou ações importantes que os personagens iriam passar no próximo dia, eles iam ter pesadelos e eles iam ter que passar num teste. Se eles passassem no teste, esse pesadelo não iria atrapalhá-los. Mas se eles não passassem no teste, esse pesadelo ia dar redutor para os caras no outro dia inteiro, para tudo, para combate, para perícia, etc. E além disso, a segunda maldição que o Oliver teve era que toda vez que ele entrasse em um combate, ele ia ter que matar ou morrer. Ele não podia parar um combate. Exato. Ele teria que ir até as últimas consequências. Bom, isso aí não é legal. Não né? é legal. Isso não é legal para um grupo de heróis. Né? Então, assim, todo o planejamento inicial ali da campanha teve que tomar um desvio inicial para agora resolver o problema dos personagens. Esse sempre foi uma característica do nosso grupo, né? A gente sempre arruma aventuras e mais aventuras para o mestre. Além da que ele já arrumou, a gente arruma várias, cara. O mestre não precisa se preocupar muito em criar problema. Pra mestrar pra gente, você não precisa ter aventura. Você precisa ter horário. Tem horário. Sentou pra jogar, mano. Pronto. A gente resolve. A gente faz cria personagem. Eu vou botar vocês num bar.
num bar aqui, numa taverna, sei lá o quê. Olha, tem um cara mal encarado olhando pra vocês. Pronto, já tem N aventuras pra você poder explorar, cara. Bom, durante esse período ali que o grupo descobriu o que era e tudo mais, o grupo acaba usando alguns dias ali pra se preparar. Então, bom, já que a gente tem essa maldição, vamos aqui dar uma andada pela cidade e vamos tentar levantar informações suficientes pra ver como que a gente briga com isso, né? Como que a gente combate essa maldição. E nesse tempo que eles passaram na cidade, são algumas semanas que o grupo fica ali, eles acabam trombando com alguns NPCs que contam pra eles que naquela cidade, que é a capital, existe um movimento separatista aparecendo no underground. Exato. E o grupo acaba resolvendo investigar para ver até onde essa história está andando. Então ali eu tenho duas verticais acontecendo em paralelo nesse momento da aventura. Tem o grupo querendo saber como que a gente faz para resolver a maldição do Eritinu, e ao mesmo tempo que o grupo começa a receber informações acerca de um levante separatista que está acontecendo ali na cidade. E o grupo acaba conhecendo um cara chamado Reis, que é um morador ali da cidade, um cavalariço, né? Ele tem um estábulo, ele cuida de cavalos na cidade. E esse Reis acaba confessando ali pro grupo que ele faz parte desse movimento separatista e que esse movimento vai ter uma reunião em uma certa noite da cidade. E o grupo acaba resolvendo, olha, vamos lá ouvir o que esses caras têm para dizer? Será que essa milícia aqui tem algum papel importante? Será que o que eles estão dizendo faz sentido, não faz sentido, tal? E aí o grupo acaba indo até essa primeira reunião e obviamente que dá errado, né? Nada deu certo até agora, por que isso ia mudar? O grupo acaba chamando a atenção de alguns guardas que seguem esse grupo, acaba jogando essa reunião pro saco, o grupo tenta fugir, alguns são capturados, mas o grupo, né, os personagens jogadores não são capturados. Eles conseguem fugir. Eles sabem que algumas pessoas que estavam indo para essa reunião foram capturados, mas eles ficam soltos. Só que o grupo não consegue fazer nada em relação a esses caras que estão presos. Por quê? Porque eles estão amaldiçoados. Exato. Então, para tomar partido e talvez tentar salvar esses caras que certamente serão enforcados, antes disso, a gente vai ter que resolver essa maldição. Então eles fazem algumas pesquisas e o Aramir encontra alguns textos ali nos diversos templos que existem em Nissa, que apontam que existe um necromante, um clérigo de Eritinu na região, chamado Malaef. Lembrando que a Nissa, né, também Nissa, o grupo está em Nissa, que é a capital de Mita, agora Nova Titânia, e tem templos ali de vários deuses, os comuns assim na cidade, né? E aí o grupo encontra algo sobre esse clérigo aí de Erifnum. Exatamente. Chamado Malaef, que pode ser aí uma porta, né? E o que acontece? Eles descobrem que esse Malaef era um aventureiro ali de Nissa, que anos atrás acabou se tornando um seguidor de Eritinu. Esse cara, ele encontrou uma antiga torre de vigia de uma estrada que vai para o norte de Nissa, que estava abandonada. Essa torre de vigia, ele se trancou lá dentro, fez dessa torre o seu palacete, né, o seu esconderijo, e dizem as lendas que esse cara ainda vive lá. O grupo então resolve ir até esse lugar. Exato. Será que realmente esse cara vive lá? Se ele vive lá, talvez seja realmente, como o João falou, uma maneira de falar com o Eritinu e tentar renegociar essa maldição aqui, porque senão a gente não vai conseguir andar, né? Não vamos conseguir avançar. E aí o que acontece? O grupo chega nessa torre e aí a gente passa algumas sessões do jogo ali dentro dessa torre. A primeira dungeon, né? Que o grupo passa tentando escalar. É uma dungeon vertical, então o grupo vai subindo alguns andares. É uma antiga torre de vigia, então era um lugar onde era um antigo quartel de soldados e tal, que está abandonado. Ali dentro tem armadilhas, ali dentro tem criaturas, tem monstros, até que eles chegam no Malaef. A procura do grupo era encontrar esse tal de Malaef, aí ver se ele ainda tá vivo lá e trocar uma ideia. Isso. E pra você que não tá muito familiarizado com RPG, essas coisas, em RPG Fantasy, lugar vazio é sinônimo de dungeon. Então assim, aquele lugar tá vazio, por algum motivo, já foi alguma coisa, e começou a ser ocupado por criaturas.
N tipo de criaturas. É uma dungeon, cara. Pode ser qualquer coisa, pode virar dungeon. Uma toca, um buraco, uma ex-construção humana. Uma mina. Uma ex-vilarejo élfico, uma ex-mina anã, qualquer coisa. Quando abandonada, vira dungeon. Isso é verdade. É uma certeza. E essa foi a primeira dungeon da campanha, né, cara? Foi a primeira dungeon que o grupo foi. Então o grupo foi até esse lugar. Tirando ali a toca dos goblins, dos né? goblins, que era um lugar bem pequeno até. Um lugar pequeno, mas dungeon mesmo foi tipo, essa. Construção. Passar dias lá dentro e se ferrando grande mesmo. Construção, com armadilha, porta pra abrir, né, cara? Acho que essa foi a primeira, assim, aqui. Foi a primeira que foi a tal da Torre do Malaf. O grupo foi pra lá e na segunda sala o grupo encontrou uma armadilha. E dentro dessa magia estava preso um Halfling ladrão que tentou ali, por algum motivo, na sua aventura pessoal, invadir essa dungeon para conseguir tesouro sozinho. Ficou preso na primeira armadilha. E o grupo acaba salvando esse Halfling, chamado Milo, que era o personagem de um outro jogador, que é o Gustavo, que nessa sessão adentrou o grupo. Então essa foi a maneira da gente colocar esse personagem no jogo, né? Como que a gente tava jogando ali em 3 pessoas, né? O João era o Aramir, o Ciro era o Oliver, o Luiz era o Lúcius, e o Gustavo quis jogar, ele fez um Halfling ladrão. Pô, como que a gente vai encaixar num grupo que já fez algumas aventuras, que já tem ali um elo, que já tem problemas, como que a gente vai criar um elo? Então a gente resolveu colocar esse ladrão preso numa armadilha nessa dungeon, e ele foi resgatado pelo grupo. Exato. E pro grupo, logo ali, já era muito importante, porque assim, a gente tava entrando numa dungeon com praticamente 3 homens de luta. Exatamente. Porque assim, era um guerreiro de profissão, um monge, que é um cara apesar de utilizar armas leves ou não utilizar armas, é um cara de combate, e um clérigo. Que era bem combate também. Bem combate, Malemar fazia umas curinhas umas magias de cura, e cara, era armadilha no peito. Então assim, um ladino ali, cara, veio muito a calhar, né? Para o jogo, para os personagens, cara, segura esse ladino aí, mano. Salva ele e vamos botar ele na roda. É isso aí. Essa torre aconteceu ali vários encontros, uma série de armadilhas. O Halfling, ele acaba sendo, de alguma maneira, ele entende que ele deve um favor para esse grupo, porque o grupo salvou a vida dele. E ele fala, já que eu tô aqui com vocês, pô, posso continuar? Eu queria estar aqui, eu queria saquear essa porra, né? Vocês salvaram minha vida. Vambora, né? É isso aí. O grupo, pô, um ladino. Pá, o cara tava aí, pô. Deu tudo certo, né? Deu certo. Tudo convergiu, né? Pois teve bem, sinergia nessa parada. O grupo acaba enfrentando todos, superando os desafios e chegando até o Malaf, o clérigo de Eritinu. E o Malaf fala o seguinte, olha, cara, eu entendi, vocês querem falar com meu Deus, né? Tá bom. Eu consigo uma audiência com ele pra vocês. Só que pra eu conseguir essa audiência pra vocês, existem 2 monstros aqui que eu não consigo me livrar. Eles foram invocados nessa torre e eu preciso que vocês combatam. Se vocês derrotar esses monstros, eu consigo essa audiência pra vocês. O grupo fala, ok. Com as esperanças renovadas, exato, né? Nem se ligando que estava sendo usado mais uma vez, né, cara? Tipo assim. O grupo usado a todo momento, né, cara? Sim, essa é uma sina, né? Desse grupo aí. A todo momento tá fazendo um favor pra alguém. No momento. A gente já fez várias campanhas que a gente é usado várias vezes. Por muita gente. E essa não foi diferente. O Malaf queria se livrar de 2 criaturas ali. E o time falou assim, tá bom, a gente dá conta disso aí. Acontece que a primeira criatura que o grupo enfrenta era uma hidra. Era uma hidra. E a gente já tinha subido a torre, né? Batido em várias criaturas, tomado as poções de cura que tinha. Toda aquela história. A gente chegou pra enfrentar a hidra já meio capenga, né? Meio capenga. Era uma hidra de 5 cabeças. O grupo, tudo isso que a gente contou até aqui, já tinha dado ponto de experiência. O grupo já tinha passado de nível e tal. Então uma hidra de 5 cabeças era um desafio possível, mas difícil. Sim, bem difícil. E aí o Aramir morreu. Morreu nesse combate aí. Aramir ficou para trás. E o grupo teve que sair correndo da torre. Pois é. Só derrota, né, cara? Tipo assim, não atingiu o objetivo. Foi amaldiçoado. Tá amaldiçoado, -1 agora. Né, cara? Então, assim, nada tava dando certo. Acontece que nesse ponto, o que teve que acontecer? O grupo teve que sair correndo da torre do Malaf. Teve que entender. Do topo, pelo menos, né? Porque o topo é o que tava tendo a treta. A treta com a hidra. Teve que sair daí, voltar pra Nissa correndo. Porque assim, perdemos um amigo, continuamos amaldiçoado e o bicho tá lá.
Ou seja, a única maneira da gente falar que o Seritino é através desse Malif, pelo menos até agora, e a gente não conseguiu matar a criatura que ele disse que a gente tinha que matar. Então, enquanto a gente não resolver isso aí, vamos viver com a maldição. Vamos ser amaldiçoados. Só que dessa vez, só um cara tava amaldiçoado, que era o Oliver, porque o Aramir morreu. 50% do problema foi resolvido. E o grupo acaba voltando pra Nissa. Mas assim, vamos lembrar que foi uma ação meio heróica, né? Porque o Aramir meio que tomou a frente do combate a hora que a galera tava caindo. Aí pros caras fugir. Pra galera fugir, exatamente. Foi um sacrifício heróico. Meio que um sacrifício ali do Aramir, que era o guerreiro, né? Era o que tava melhorzinho ali. Porque se a gente ficasse o grupo ali tentando dar porrada, ia morrer todo mundo. Então, meio que o Aramir tomou a frente ali no combate contra a Hydra pros caras zarparem da torre. E, infelizmente, o Aramir não conseguiu fugir, né? Cara, vamos ficar por aqui? Vamos fechar aqui. Com a morte do Aramir? Com a morte do Aramir. Gente... Sobe uma música triste aí? Só uma musiquinha triste. Tipo aquela que toca pro Boromir. Eu vou primeiro a morrer. Acho que lá pelo nível 4. Acho que tava nível 4 ou nível 5. Alguma coisa assim, nível 4. E o que acontece daí pra frente a gente deixa pros próximos episódios. Deixa pra um próximo Take-Two aí. Beleza? Beleza. E aí, galera, o que vocês estão achando da nossa campanha? Foi legal? Foi divertido? Foi difícil? Foi difícil, né, pelo visto? Por enquanto sim, né, cara? Vamos ver. Lembrando que a gente contou um resumo, né? Isso aqui foi... Algumas sessões, né? Inclusive, acho que tava no nível 4, eu acho, os personagens nível 5. Já tinha rolado algumas sessões, aí 5, 6 sessões, eu acho. Mas tava bacana, a gente tava se fudendo bastante, mas isso tava dando gás aí na campanha. Foi um começo bem difícil, bem distante do que a gente tinha planejado como grupo de RPG. Mas é aquilo, no RPG você vai ter que se adaptando, né? Exato. A coisa vai mudando, você vai se adaptando. Então assim, desde a primeira sessão, acho que provavelmente a ideia era que a gente estivesse iniciando o contato com a milícia e, assim, 4º nível, a gente já tá totalmente agrupado, né, nessa questão da separação, né, de retornar a existir Nita, né, separação de Titânia com Nita. Isso estava muito distante no momento, cara, muito distante, porque no combate recebeu a maldição, foi atrás do item, não deu certo, tentamos um plano B, subiu nessa porra dessa torre, se fudeu bastante, não conseguiu atingir o objetivo, perdeu um dos personagens. E, além de estar muito distante do objetivo principal, que era fazer parte da milícia, do outro lado também a gente tava se fudendo grande. E um personagem morreu. E aí o grupo teve que se recompor, né? Exato. Eu lembro que no final dessa aventura, o João, que era o jogador que estava controlando o Aramir, falou assim, olha pessoal, eu acho que a gente tem que deixar esse grupo um pouco mais equilibrado, né? A gente tá um grupo muito guerreiro, e agora pintou um ladrão, mas assim, vamos deixar a coisa um pouquinho mais dinâmica. E aí o João falou assim, ó, no próximo jogo eu vou voltar com o mago. Caralho, fui mago nessa... O Iverius. É verdade. Mas o que aconteceu com o Iverius e o resto do grupo aí, a gente vê no próximo Take-Two. Aconteceu com a galera. Vamos ver no próximo então. Beleza? Então beleza, galera. Beleza. Valeu, João. Valeu. Então não deixem de escrever pra gente. Exato, escreva pra gente. Não deixem de ouvir aí os nossos episódios, dá uma olhada no Facebook, assina o nosso canal no YouTube. Tem material novo, tá disponibilizando material novo de texto agora, né? É isso aí. Esse tem lá no nosso site, o eucritico.com.br. O resumo disso que a gente falou até agora já tá lá disponível para vocês junto com esse episódio. Vocês podem ir lá no errocritico.com.br e baixar lá, e tudo isso que a gente falou aqui tá escrito. Tem mais detalhes. Tem mais detalhes, tem mais detalhes, deve ter mapinha e tal. E aí, pessoal, usem e vejam se vocês vão conseguir ser tão difíceis assim. Exato. Será que o problema foi o dado? Será que o problema foi o mestre que foi muito mal? Tem tudo. Várias variáveis. Então até mais. Até mais, galera.